noite a todos e todas que nos assistem nesse dia, que foi um dia chuvoso, a semana chuvosa, né? E que estão aqui para nos ouvir um pouquinho. Bom, hoje me coube falar de um tema que é um tema muito relevante, né? Principalmente nesse momento atual que nós vivemos, e que eu diria que talvez seja um dos temas em que mais o sindicato recebe questionamentos, né? Que é o adicional de insalubridade. Então, eu vou fazer uma introdução inicial e depois eu vou tratar de alguns pontos específicos e, ao final, a gente abre para caso vocês tenham alguma dúvida remanescente. Bom, algo insalubre diz respeito a uma coisa que não é saudável, né? Levando isso para o mundo do trabalho, a insalubridade é quando o local ou atividade profissional exercida é prejudicial à saúde do trabalhador e o expõe a condições que prejudicam a sua saúde, né? A gente sempre deve ter em mente que o adicional de insalubridade, ele não pode ser entendido como um incentivo para que o trabalhador prefira exercer o seu trabalho com atividades que sejam prejudiciais à sua saúde, ou até mesmo como uma forma de o empregador ter o direito de exigir que o seu empregado trabalhe nessas condições, né? Pagando para isso um mísero acréscimo na remuneração. Muito pelo contrário, né? O adicional de insalubridade, ele foi inserido nas legislações do Brasil como um meio de reprimenda para o exercício de atividades e também como uma forma de, digamos assim, forçar o empregador a fornecer os equipamentos de proteção necessários para diminuir ou até mesmo para elidir o contato do trabalhador com os agentes considerados nocivos à saúde, né? Então, a previsão sobre o adicional de insalubridade que nós temos em vigência na CLT, eu sempre costumo dizer isso, que ela é muito vaga. Mesmo com as reformas que a legislação vem sofrendo ao longo dos anos, em relação ao adicional de insalubridade, não houve nenhuma modificação expressiva. Se mantém a expressão original, que é muito singela, assim, que diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. Bom, então, como saber se as minhas atividades enquadram-se em uma atividade insalubre, né, com uma previsão tão subjetiva? A CLT ainda estabeleceu que o antigo Ministério do Trabalho, né, hoje o Ministério da Economia, pudesse aprovar o quadro das atividades e operações insalubres e adotar normas sobre os critérios de caracterização dos agentes, né, os limites de tolerância, os meios de proteção, o tempo máximo que o empregado poderia ficar exposto a esses agentes. Hoje nós já temos uma série imensa, uma gama bem significativa, eu diria, de normas que estabelecem adicional de insalubridade para os mais variados segmentos, né? Para vocês, profissionais da saúde, farmacêuticos, nós temos algumas previsões um pouco mais específicas que eu vou apontar mais para frente. Mas uma questão que eu sempre coloco, assim, hoje, se um empregado, né, um farmacêutico me procura e me questiona, eu tenho direito a receber o adicional de insalubridade? Bom, nesse caso, eu sempre respondo para ele, olha, eu preciso primeiro analisar as suas condições de trabalho. Cada situação tem que ser analisada caso a caso, não tem como... É uma situação que a gente precisa verificar a condição de trabalho, o local de trabalho, quais são as atividades executadas pelo profissional, né? Quando a gente ingressa com uma ação discutindo o adicional, o juiz, que não tem um conhecimento técnico sobre a questão, ele sempre vai determinar, inclusive, a realização de uma perícia técnica, que fica sempre ao cargo de um engenheiro ou um médico do trabalho, que ele vai avaliar todo esse conjunto de situações para fazer o enquadramento da atividade daquele profissional como insalubre ou não, bem como até para estabelecer qual o grau ele estaria enquadrado. Ou seja, não é uma questão que as respostas sejam simples, sempre cabe uma avaliação caso a caso, tá? Outra questão que me sempre é muito colocada é no que diz respeito a qual é o percentual devido. Bom, o percentual devido
também depende dessa série de questões que eu sinalizei para vocês, tá? O adicional de insalubridade, ele pode ser pago, ele deve ser pago em 3 graus. O grau mínimo, que é o percentual de 10%, o grau médio, que é o percentual de 20%, e em grau máximo, que é o percentual de 40%. Bom, e daí me perguntam, eu tenho esse percentual, mas quanto que é devido? Quanto que eu vou ter que receber? Hoje, nós já temos superado pelo Judiciário, após longos anos de discussão, uma base definida, uma base de cálculo para o adicional de insalubridade, tá? Por um período muito grande de tempo, se discutia se o adicional de insalubridade seria calculado pela remuneração, pelo piso da categoria, pelo salário base do empregado, ou pelo salário mínimo nacional, que foi o entendimento que hoje é pacificado. Então, ou seja, diversamente, por exemplo, do adicional de periculosidade, que tem como base de cálculo o salário do empregado, o adicional de insalubridade hoje tem como base de cálculo o salário mínimo nacional, o que obviamente é muito ruim, né? Principalmente para os profissionais de nível superior, como é o caso dos farmacêuticos, que na grande maioria das vezes recebem salários bases superiores ao piso nacional, que hoje nós estamos com um valor de míseros R$ 1.100, né? Então, em resumo, independente do salário do farmacêutico, o valor máximo que ele vai receber a título de adicional de insalubridade, isso considerando o adicional em grau máximo, seria o valor de R$ 440, tá? Como não poderíamos deixar de falar, que também é uma situação que está, a situação do momento que nós estamos vivendo, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o novo normal. Embora, como eu coloquei para vocês acima, nós já temos uma série de divergências e dúvidas do adicional de insalubridade em si. Agora, passado com a questão da pandemia, a situação ainda piorou, né? Digamos assim, os farmacêuticos estão mais expostos aos agentes nocivos e cada vez mais nós temos uma resistência aí ao pagamento desse adicional, né? Hoje, como é de conhecimento geral de todos, a gente vive, né, em meio a essa pandemia mundial que veio nos assolar, e os profissionais farmacêuticos estão trabalhando na linha de frente, né? Seja nos hospitais, nas indústrias, farmácias, drogarias, laboratórios. E em que pese isso, embora durante a pandemia nós já tenhamos tido, eu diria assim, um arsenal de regulamentações, né, trabalhistas, nós não tivemos nenhuma previsão a respeito do adicional de insalubridade, propriamente dito, né? Já existem alguns projetos de lei, eu acredito até que a Débora depois vai falar um pouquinho de um deles, em que pretendem estabelecer para todos os profissionais da área da saúde, né, que estejam vinculados aí na linha de frente, trabalhando com pacientes infectados ou até pacientes suspeitos de Covid, que recebam um adicional em grau máximo. Mas, como eu disse, isso, por hora, é só um projeto de lei, ainda não está em vigência, né? Embora nós já estejamos vivendo há um tempo na pandemia, por um longo período, né, parece que é quase uma vida, assim, eu diria, ainda nós não temos muitas decisões dos tribunais a respeito dessa questão do adicional de insalubridade para os trabalhadores, tá? Nesse período. Obviamente, os processos foram ajuizados recentes, então a gente tem agora muitos processos em fase inicial de discussão. Mas, sinceramente, eu espero, né, que nós tenhamos um reconhecimento do adicional para todos os profissionais aí que estão atuando na linha de frente, inclusive os profissionais que atuam em farmácias, né, que estão atuando mais do que nunca na linha de frente, que nós tenhamos um reconhecimento ao adicional de insalubridade para esses profissionais em grau máximo. Bom, pessoal, passada essas questões de esclarecimentos iniciais, eu trouxe algumas ponderações aqui, até para o nosso diálogo ficar um pouco mais interativo, assim, de dúvidas que me são bastante recorrentes, tá, de vocês farmacêuticos.
Claro, como eu sinalizei antes, cada caso tem que ser avaliado de uma forma diferente, individualizada, tá? Mas em algumas situações específicas que refletem diretamente aos farmacêuticos e que já há bastante discussão no judiciário, eu me arrisquei aqui a já dar alguns palpites de algumas questões que eu acho que já vêm sendo tratadas e que estão pacificadas até esse momento, assim, né? Uma das questões mais antigas e que nós já discutimos muito é em relação aos farmacêuticos que trabalham em farmácias de manipulação, tá? Isso nós já temos um entendimento pacificado há bastante tempo, que esses profissionais se enquadram ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, tá? Ou seja, 20%. Passando, então, para os profissionais que trabalham em farmácias outras, que eu acredito que hoje a categoria esteja, na sua maior parte, inserida no comércio varejista, né? Nesse caso, nós temos já, e uma das perguntas que me são muito feitas através dos e-mails, enfim, e das consultas que eu faço com farmacêuticos, é em relação aos profissionais que aplicam injetáveis, se esses profissionais teriam direito ao adicional de insalubridade, tá? Eu, particularmente, já fiz essa discussão em alguns processos judiciais que nós tivemos um resultado positivo, mas bem recente, agora no início do ano, saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que reconheceu o direito de um farmacêutico de São Paulo ao recebimento do adicional de insalubridade, porque no processo ficou comprovado que ele fazia aplicação de injetáveis de forma habitual, então houve o reconhecimento para ele em grau médio, tá? Ou seja, 20%. Eu espero, né, como eu disse antes, que no futuro, principalmente para os farmacêuticos agora que estão aplicando os testes COVID, que nós tenhamos um reconhecimento para a categoria do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, tá? Mas hoje ainda nós não temos nenhuma decisão judicial que nos paute para a gente poder dar uma sinalização de como que vai desenrolar isso, tá? Outra questão, profissionais farmacêuticos que trabalham em laboratório, né, fazendo análises clínicas, esses profissionais, eles trabalham com as mais variados materiais biológicos, né, e para esse caso já há uma expressiva jurisprudência reconhecendo o direito desses profissionais ao adicional de insalubridade em grau máximo. Em que pese, muitos dos profissionais que eu atendo atualmente ainda estejam recebendo o grau médio, tá? Mas isso já é uma questão que está bastante pacificada, assim, porque uma das previsões que nós temos de uma das portarias do hoje Ministério da Economia é de que só teria direito ao adicional de insalubridade em grau máximo aqueles profissionais da saúde que atuassem com pacientes ou com materiais dos pacientes que estivessem em área de isolamento, tá? Num hospital. Mas hoje a gente tem o caso de que o profissional farmacêutico que faz a análise biológica, obviamente, que faz análise do material biológico, por muitas vezes o paciente ele não está em isolamento, ele passa a isolamento a partir do momento do resultado do exame que há o diagnóstico de uma doença infecto-contagiosa. Então, isso é algo que eu acredito, assim, que o judiciário pacificou e que vai ser mantido, tá? Tem a outra questão dos profissionais que estão inseridos em hospitais. Bom, nesse caso, a discussão eu diria que é ainda mais difícil, tá? Embora o meu entendimento pessoal seja no sentido de que todo profissional que trabalha em hospital, por óbvio que ele está exposto às mais variadas patologias. Então, eu acredito e defendo que todo profissional que trabalha em hospital deveria receber o adicional em grau máximo, né? Mas, infelizmente, por conta da portaria do Ministério hoje da Economia e por conta do entendimento do judiciário que vem sendo mantido a longa data, esses profissionais acabam tendo que avaliar muito caso a caso, tá? Porque, assim,
varia muito até da locomoção do profissional dentro da instituição. Às vezes tu pega um hospital pequeno, por exemplo, em que o staff de empregados é muito pequeno e que o farmacêutico acaba fazendo o trabalho de várias pessoas, né? Inclusive, às vezes, até do técnico ali de enfermagem e está sempre dentro do bloco cirúrgico e vai e leva uma medicação. Bom, esse profissional, pelo fato de ele circular em todos os ambientes, ele teria uma possibilidade bem maior de um enquadramento em insalubridade em grau máximo do que aquele profissional que trabalha só dentro da farmácia, tá? Bom, essas informações que eu relatei para vocês são todas questões que se aplicam a profissionais que tenham um contrato em regime CLT, tá? Também é bastante recorrente algumas questões de concursados, de pessoas que sejam contratadas estatutárias, tá? Para esses profissionais, a situação é completamente diversa de tudo que eu expus aqui. Por quê? Porque para os estatutários vai ter que ser analisada a legislação de cada esfera. Se o profissional é da esfera estadual, bom, tem que se avaliar a legislação estadual para identificar se o profissional tem enquadramento em insalubridade. Se é municipal, então nem se fala, porque cada município tem uma legislação própria, alguns prevêem o adicional, outros não, então também é uma questão que tem que ser analisado caso a caso, tá? Então, pessoal, a minha fala era essa. Eu quis ser o mais breve e menos prolixa possível, embora o juridiquês sempre tome um pouco de conta assim, da gente, eu tentei ser o mais clara. Eu estou sempre à disposição de vocês, através do canal do e-mail do jurídico, né? jurídico@sindifars.com.br, sou eu que respondo, ou também em caso de dúvidas que vocês fiquem, enfim, outros esclarecimentos que vocês queiram, podem agendar um horário conosco no escritório, nós estamos ainda adotando a prática dos atendimentos telepresenciais, quando possível, então é só agendar um horário lá pelo telefone 3287-5200, que eu estou à disposição.